A paz do Senhor Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Vamos ler um texto para os irmãos. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vemos aqui a mulher que morava em Sunem, né? Diz a Bíblia que ela era rica. Toda vez que Eliseu passava por aí, ela constrangia e ele comia com ela. E ela falou para o seu marido o texto que lemos: Olha, eu tenho reparado que este homem é um homem de Deus. Então ela convence o marido que fizesse um quarto. Fizeram um quarto à beira do muro da cidade ali. Ela então coloca ali cama, cadeira para ele sentar, descansar, algo para ele que iluminasse o local. E esse homem percebe que aquela mulher tem uma necessidade e pergunta para o jovem que o acompanhava: Olha, qual a necessidade dela? Chama ela. Aí chamaram ela: Eu tenho tudo. Você não tem filho? Mas daqui a 1 ano você vai ter filho. E ela disse: não me engane, porque o marido dela já era avançado de idade. E ela disse: não me engane. Então, não, daqui a 1 ano você vai ter um filho. 1 ano depois, conforme a palavra do profeta, diz a Bíblia, aquela mulher, ela tem um filho. O filho cresce, em determinado momento, estando trabalhando com o pai ali, junto com o pai, né, no trabalho. E ele diz: minha cabeça dói. O pai faz com que ele volte, que o levem para sua mãe. A criança morre, ela vai até o profeta, né? Pede que coloque uma mula lá e ela segue até o profeta. Na casa do profeta, o profeta lhe vê de longe, manda o seu servo que pergunte, e ela diz: já vai tudo bem comigo. Aquela mulher olha e diz para o profeta: eu não lhe pedi nada. Mas o profeta diz assim: Deus me escondeu a necessidade dela. Fala para o seu moço ir até a criança, proceder de uma determinada maneira, nada acontece, o profeta chega e ali age conforme era necessário, e a criança volta a ter vida. Ele entrega a criança novamente para a mulher. Nós encontramos pessoas com muito boas intenções dentro da igreja. As pessoas olham para nós, pastores, e nos veem dessa maneira. Mas você precisa identificar a característica do homem de Deus. Nós precisamos mostrar para os irmãos nesse momento, e esse é o motivo dessa mensagem, para que você entenda de quem você lida, quem você ouve, o seu pastor, ou quem você está escutando. Se as palavras são de Deus. Ela olhou e disse assim: vejo que esse é um homem de Deus. Percebo que esse é um homem de Deus. O Espírito não deixa enganado, as atitudes. Eu tenho dito nos vídeos que tenho postado, principalmente nos primeiros, eu não fui enganado pela Maranata. Deus não me deixou ser enganado. Estou na Maranata sem ser enganado. Sei dos erros, sei, mas sempre observei pastores que foram muito usados por Deus, depois não foram mais, foram meus pastores, e você precisa identificar. Há uma necessidade de a ovelha não ser enganada. Deus é um pastor, eu já falei isso em um dos vídeos, que ele dizia assim: Deus não chamou ninguém para piorar de vida. Era um senhorzinho, era um senhor aqui no Rio de Janeiro. Ele dizia isso: Deus não chamou ninguém para piorar de vida.
Deus não te chamou para ficar depressivo. Deus não te chamou para ficar amargurado. Deus não te chamou para estar na igreja sem saber o que fazer, porque estão pregando coisas horríveis e você não sabe o que faz mais. Deus não te chamou para isso. Mas você precisa identificar. As pessoas se prendem. Haviam profetas mentirosos no tempo de Israel. E as pessoas aceitavam aquelas profecias mentirosas. No canal, às vezes as pessoas fazem comentários, não me ofendendo, mas a gente vê que as pessoas estão cegas. Mas eu não digo, pastor Marcelo, olhe e vê. Não. O Espírito Santo não nos deixa enganados. Temos respondido constantemente a algumas pessoas se ela tem certeza que aquilo que ela escreveu vem de Deus. Meu irmão, você tem que saber se o vídeo que você está vendo é de Deus, se o que você escreve é de Deus, se a pessoa que você segue é de Deus. Aí diz, não, a Bíblia fala. Claro que fala. É óbvio que a Bíblia fala. Mas a Bíblia fala. Ela não é interpretada. Há um engano muito grande hoje, das pessoas tentando interpretar a Bíblia e botando culpa ou soluções na Bíblia, porque a Bíblia diz isso. Claro, a Bíblia, você pode olhar que em toda a Bíblia, o que ela diz para você fazer, ela diz para você não fazer. Em toda ela. Mas aí as pessoas, não, em determinado ponto é por isso. A interpretação. A Bíblia, ela é viva. Se eu não acredito que a Bíblia ela é viva, ele é um livro qualquer. É um livro de autoajuda. Existe na literatura melhores do que a Bíblia. É perder tempo ler a Bíblia. Se você usa a Bíblia para interpretar como de autoajuda, você perde tempo. Tem livros muito melhores, autores melhores. Quem escreveu a Bíblia eram homens. Simplesmente homens. Mas quando eu entendo que ela está viva, aí não são mais homens. Porque quem fala, na verdade, quem foi o autor, né? E as pessoas estão cansadas já de ouvir isso, é Deus. Mas não é cansada de ouvir, é viver isso. É importante estudar a Bíblia? É fundamental. Conhecer a Bíblia? Claro. Você estudar outros livros para um conhecimento da Bíblia? Sim, é importante. Mas você não pode usar desse argumento para interpretar. A Bíblia ela é apta para tudo. Tudo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia, é verdade, tudo. A lei está na Bíblia. Como você deve agir está na Bíblia. Se você vai passar um sinal vermelho ou não, está na Bíblia. Não tinha nem sinal naquela época, mas está na Bíblia. O seu proceder está na Bíblia, mas não pode ser interpretativo. E alguns querem ensinar que a Bíblia precisa ser interpretada. Você, ovelha, você, irmã, irmão, você precisa compreender isso. É difícil. Quantos me dizem, mas professor, como é que eu vou saber? Muitas vezes eu me deparo perguntando para os irmãos, tá, mas eu não sei se eu faço, eu vou fazer. Mas quem te mandou fazer? Quem te chamou? E eu não tenho dúvida que quem me chamou para o ministério foi o Senhor. Mas não tem pastor na Maranata. É um problema dos outros. Dos outros. Eu não tenho dúvida que o Senhor me chamou para pastor na Maranata. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas eu não concordo. Se você não concorda, você tem que reclamar com o dono. O dono que me chamou. Com o responsável. Ele que me chamou. Reclame com ele que você não concorda. Mas você... É só falar com o dono. Reclame. Toda a minha vida eu reclamei.
sofrendo muitas perseguições, um homem terrível, coordenador, que não está mais coordenador no Rio de Janeiro, pelo menos na Maranata não, foi para uma igreja melhor, que agora ele faz a vontade dele. Perseguiu demais. Eu ia orar, a voz do Senhor era clara: não se defenda. Foram mais de 8 anos assim, sendo perseguido, jogado de um lado para o outro. Claro, a gente entristece, sem dúvida. Nenhuma. Aí numa dessas vezes triste, orei de madrugada: Senhor, eu não estou tendo a oportunidade de cuidar do rebanho, aquilo que o Senhor tem me ensinado, a cuidar da ovelha. Seu pastor, ele não cuida de você, ele vai para o púlpito e prega, não é isso? E eu querendo cuidar do rebanho, da ovelha, sabendo, vendo dentro da igreja pessoas sofrendo, e não podia porque eu estava junto com outro pastor. E por respeito a ele, claro que a gente não vai se meter. Eu acordei de madrugada, estava sem dinheiro, precisava sacar dinheiro no caixa eletrônico, esperei das 6 horas da manhã. Eu ia para o trabalho, aí deu 6 horas da manhã, parei o carro em frente a um caixa eletrônico, no meu bairro. O caixa tinha acabado de abrir, eu triste por essa situação, não estou sendo usado como pastor, o Senhor tem me orientado, tem me explicado, tem me conduzido, tem me capacitado para isso, mas eu não estou sendo usado. Não sou mais pastor. O que adianta ser pastor e não poder fazer nada? Senhor, assim, a madrugada, nem dormi direito. Entrei no caixa eletrônico, 2 caixas, e eu fui me dirigir para uma pessoa estava no outro, e ela olhou para mim e falou assim: pastor, esse não está funcionando não. Espera que eu já estou terminando, o senhor usa esse aqui. Nunca vi aquela pessoa, nem antes nem depois. Ela largou o caixa lá e eu usei o caixa, entrei no carro e fui. Meu trabalho. Aquilo marcou a minha vida. Eu já não tinha dúvida, mas o meu coração vai entristecer porque esse Deus quer me usar da forma que Ele quer. É isso. Você tem que fazer aquilo que Deus quer. Ah, mas eu vou subir no púlpito, vou pregar. Não, irmão, você vai pregar o que Deus quer. Ah, mas estão falando, você vai pregar o que Deus quer. Você tem como pregar o que Deus quer. Você tem como falar para o irmão o que Deus quer. Mas estão dizendo que assim você vai fazer como Deus quer. Tem como. Foi Deus que separou. Ah, mas eu sou obreiro. Foi Deus que separou para ser obreiro? Então, você tem como ser usado por Deus. Ah, eu sou senhora, eu toco instrumento, eu fui para a igreja. Foi Deus que separou. Aquela mulher não tinha dúvida. É de Deus isso. É de Deus fazer uma casa. Ali um quartinho para aquele homem. É de Deus. Ela convence o seu marido e faz. Ela tinha condição para... Aquela mulher era uma mulher rica, ela tinha condição para aquilo. Meu irmão, se você não tem condição, você não vai fazer. Não, eu não tenho estrutura, eu não tenho condição, Deus não quer isso para mim. Deus nem vai botar o homem de Deus lá para você fazer isso. Deus só vai colocar naquilo que você tem condição. Deus chamou para diácono, Deus chamou para pastor, Deus chamou para... Deus te chamou, você tem que ter, não pode ter dúvida que foi Deus que chamou. Deus te chamou para sentar no banco e louvar o Senhor. Deixe as pessoas. É Deus que te chama. Quem não enxerga isso, é um problema de quem não enxerga. Você tem que agradar ao seu Senhor. Você recebeu um talento? 2, 3, 5, 10, 15. Qual talento você recebeu? Você vai esconder? Não, eu saí porque eu não podia compartilhar com ele. Meu irmão, você vai acertar. Se você fizer a vontade do Senhor, você vai acertar. Se você não fizer a vontade do Senhor, você vai errar. Só tem isso. Quando Moisés subiu no monte, as pessoas olharam assim: não queremos mais fazer a vontade do Senhor. Arão, faz um bezerro para nós, vamos fazer a vontade de um bezerro agora de ouro. Era isso que as pessoas queriam.
Mas o Senhor sempre dá condição de acertar Moisés, o povo está em pecado. Olharam para Moisés, não contenderam com Moisés, porque Moisés, ele resplandecia. Se você fizer aquilo que é de Deus, seu semblante vai resplandecer. Olhe para o seu pastor, identifique o seu pastor. Ele é um homem de Deus? Infelizmente, na Maranata, as pessoas estão sendo muito usadas pelo próprio adversário. Mas você tem que ser um homem e uma mulher de Deus. Em Israel, naquela época, principalmente onde Eliseu estava no reino do norte, que era Israel. Existia o reino do sul, Judá, e o reino do norte. Ele estava no reino do norte. Reinado de Acabe e outros tantos, depois filhos de Acabe, terrível. As pessoas, elas iam para o mal. E você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Você pode fazer o bem. Eliseu podia dizer assim, Senhor, eu não quero ficar aqui, esse reino é terrível, só faz o mal. Não vou ficar aqui. Não, Deus separou para lá, você não vê Eliseu reclamando em momento nenhum. Quando ele entrou no lugar de Elias, o que ele diz, eu quero a porção dobrada. Meu irmão, queira entender a voz de Deus. Ninguém vai te enganar se você entender a voz de Deus. Você ouvir e compreender a voz de Deus. Tem pessoas que eu percebo pelo que escreve no canal, que as pessoas escutam qualquer voz. Algumas precisam até de ajuda e não há problema nenhum sobre isso. Um erro nosso é dizer que você não pode ir para psicólogo, psiquiatra. É um erro que se fazia, não podemos cometer erro assim. Uma pessoa, se ela está com problema de coração, ela vai procurar um cardiologista. Se está com problema das pernas, ela vai procurar alguém que cuide das pernas dela. Circulação de sangue, alguém que cuide do seu sangue. Especialista nisso. E existe médico que cuide do seu pensamento, do seu raciocínio, te ajuda com isso. Você não pode ficar da forma, não, porque Deus vai me curar. Não. Você vai ser cheio do Espírito Santo, Deus vai lhe abençoar. Vamos explicar depois, passo a passo para os irmãos, o processo do crente, ele é muito difícil. Se a pessoa não compreender o início do processo do crente, ela cambaleia. Por isso muitos pastores cambaleiam no ministério. Não sabem. Não aprenderam. Se conversar. Claro, não estou dizendo que não vão para o céu, não. O céu pertence a Deus. Outro engano se faz também. A pessoa não vai para o céu pertence a Deus. Temos que parar de ditar quem vai para o céu e quem não vai. Pertence a Deus. Vamos ensinar aos poucos aos irmãos que é igual matemática. Se você não aprende lá no início, isso vai te trazer prejuízo lá na frente. Então, quando você se converte, é uma coisa que eu faço nas igrejas por onde passo, exatamente isso. É ensinar o obreiro a cuidar de quem chega. Esse quem chega, ele precisa ser bem cuidado, bem orientado, bem ministrado. Você vai fazer bem. Mas a gente chega na igreja, o obreiro nem sabe o que fazer, infelizmente é isso. O seu diabo não sabe o que fazer com você, não cuida de você. Sabemos disso, meu irmão. Sabemos. Qualquer igreja que você esteja, é isso que acontece. Mas vamos aqui, depois aos poucos, ensinar os irmãos, passo a passo, para você não ser enganado, não cambalear na caminhada. Você está firme. E deixa as pessoas falarem, mas você vai estar firme. Amém? A paz do Senhor Jesus.